Episódio 18. O início da Era do Reino. Palavra dada por Neville Johnson no dia 21 de janeiro de 2019. Hoje falaremos sobre o início da Era do Reino. É importante entender que essa era está sobre nós. Certo dia tive um encontro com o Senhor e ele falou comigo a respeito da Era do Reino iniciar no começo de 2019. Geralmente essas coisas coincidem com os dias festivos em Israel e perguntei sobre isso. Ele disse que dessa vez não, mas que está indo de acordo com o calendário ocidental. Disse que isso começou há muito tempo atrás, mas a Era do Reino estava começando e a Era da Igreja estava ficando para trás. Essa mudança é enorme. Não temos visto uma mudança desse tipo por muitos anos. Basicamente, desde a Reforma, temos vivido na Era da Igreja. Sabemos que a Igreja tem entrado em um período de 1000 anos de trevas. A partir da virada do século I, ela havia começado a declinar. Anos, estações passaram e a Igreja entrou nos 1000 anos de trevas. E dali saiu com a reforma de Lutero. E a Era da Igreja começou. A partir desse momento, muitas denominações foram formadas e houve a restauração da verdade. Precisamos entender isso. Joel 2,25 diz: E restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, e a locusta, e o pulgão, e a oruga, o meu grande exército que enviei contra vós. Apesar da escuridão durante esses 1000 anos de trevas, houve certas pessoas que caminharam com Deus. A maioria deles eram monges católicos que não fizeram parte da grande mudança na Igreja Católica. Estivemos nessa era por muito tempo, mas temos que entender que a mudança acontece no final de 2018. O novo dia, a Era do Reino, começará a raiar lentamente. Nos tempos bíblicos, os discípulos de Jesus estavam certos de que Jesus restauraria o reino, removeria os invasores romanos, destruiria seu império e restauraria o reino de Deus na terra. No entanto, o tempo estava incorreto. Em Atos 1:6, eles perguntaram. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? Quando ele disse que não aconteceria dessa forma, muitos discípulos ficaram desiludidos. Continuou a dizer, verso 8: Mas recebereis a virtude, poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Basicamente, ele estava dizendo que o reino seria restaurado, mas primeiro o evangelho teria que ser pregado em toda a terra, todas as nações, tribos e línguas. Estamos exatamente nesse momento. O evangelho foi pregado por quase todo mundo, mas ainda há muitas tribos que não o ouviram, bem como milhões de pessoas na China que nunca ouviram o nome de Jesus. Talvez você fique surpreso e diga que seu nome pode ser visto na internet, mas a maioria das pessoas que estão na China não a usam, somente os que estão nas grandes cidades. China é um país muito grande e há milhões de habitantes que nunca ouviram o nome de Jesus. Primeiro, o evangelho tem que ser pregado em todo o mundo e só depois ele restaurará seu reino. Interessante. Ainda há muitos pentecostais que creem que Jesus só voltará daqui a centenas de anos. 2 Pedro 3, de 2 a 4 diz: Para que vos lembreis. Por que ele falou para se lembrar? Ele está dizendo para estar alerta das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandado do Senhor e Salvador Jesus Cristo, do mandamento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, mediante os vossos apóstolos, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: Onde está a promessa da sua vinda? Muitas pessoas estão dizendo que Jesus levará centenas de anos para voltar. Isso é mentira. Porque desde que os pais dormiram, ou seja, faleceram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Não, as coisas não estão acontecendo como sempre.
Tudo está acontecendo tão rápido na Terra que é difícil ficar atualizado. Estamos chegando ao final da era da Igreja e iniciando a do Reino. Nos últimos 2000 anos, a Igreja tem focado em sua edificação, que é ok, mas tem de levar a competição, inveja, o despertar das denominações que estão centralizadas em uma verdade específica, como por exemplo os luteranos, que estão fundamentados no ensino de Lutero. Os batistas focam no batismo nas águas. Pentecostais focam no batismo com o Espírito Santo. Isso não é o reino. Muitos celebraram essas verdades específicas e é ok, mas Deus está acabando com tudo isso. Temos que entender isso. Isso está prestes a mudar. Há pessoas que amam o Senhor em todas as denominações. Jesus disse que edificará sua igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ele edificará sua igreja. Mateus 16:18 diz: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta igreja edificarei a minha igreja. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Essa palavra igreja no grego é eclesia, que simplesmente significa um povo chamado, separado. Nós transformamos isso em denominações. Jesus disse: Eu edificarei minha igreja em um povo separado, chamado. A ênfase na era do reino está começando. A perseguição será o catalisador para isso acontecer. Precisamos entender isso, pois é uma verdade. Muitas denominações, talvez todas, desabarão por causa da pressão que virá de várias formas, como o imposto. Se todas elas tivessem que pagar imposto, elas desabariam, pois não teriam dinheiro para proceder. Tudo que pode ser chacoalhado, será chacoalhado. A perseguição será o catalisador para acabar com as denominações e uni-los em um só povo, cristãos que fazem parte do reino de Deus na terra. Em Romanos 11, 23 a 25, a Bíblia diz que eventualmente Israel será enxertada ao reino. Jesus disse para pregar: Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus. Venha a nós o teu reino. Atos 28, 31. Pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade, confiança, as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Isso aconteceu depois que ele ressuscitou e caminhou pregando o reino de Deus. Na igreja primitiva bíblica não havia denominações. Perto do século I, havia várias seitas, mas não denominações. A Bíblia fala sobre as falsas doutrinas, como a dos nicolaítas e etc., mas não eram denominações. Mateus 4, 23. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Mateus 24, 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Estamos entrando em uma nova dispensação, a dispensação do reino. Estamos saindo da era da igreja e entrando na do reino. A palavra reino é basilia no grego e significa realeza, um reino real. Está falando sobre um reino que não pertence ao reino natural. Há um reino mais elevado do que o reino físico, que governa tudo, inclusive o cosmos. Satanás amaria reinar sobre esse reino, mas ele não pode, pois o seu destino está selado. Para aqueles que têm olhos, é um reino invisível que está acima dessa terra e sua central governa todos. Chamamos isso de céu. O Senhor voltará muito em breve para estabelecer seu reino na terra. Portanto, céu e o seu governo virão. O Evangelho, as boas novas do reino, serão pregadas. Essa geração foi chamada para mostrar à terra e seus habitantes como o céu é. Não estamos aqui só para sermos salvos e esperar o arrebatamento. Aqui estamos para mostrar para essa última geração, aqui na terra, como no céu, o governo e o reino de Deus como eles são. Alguns anos serão necessários para isso ocorrer. O reino de Deus está vindo para a terra.